Quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo de Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. E nós faremos a leitura a partir do verso 26 até o final do capítulo. 1 Coríntios, capítulo 1, de 26 até 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, ou se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que Deus nos abençoe. Já temos visto em várias outras mensagens a respeito de 1 Coríntios, que a igreja de Corinto era uma igreja predominantemente gentia, portanto, a maioria dos seus membros não tinha uma tradição judaica, eles tinham vindo do paganismo, eles tinham vindo da vida em sociedade nos termos gregos, eles estavam acostumados a ver muitos altares, eles estavam acostumados a ver sacrifícios, inclusive os serviços cultuais de prostituição. Eles estavam acostumados a viver numa cidade cosmopolita e uma sociedade que desenvolveu o espírito de competição entre si. Quem é o melhor? Quem é o maior? Quais são as pessoas mais importantes? A quem nós vamos seguir? Alguns lá podiam ter muitos seguidores no Instagram da época, no Facebook da época. E isso, de certa maneira, foi entrando na própria igreja. Esse espírito se transferiu para dentro da comunidade e alguns amigos de Paulo, especialmente da casa de Cloé, versículo 11, disseram que na igreja havia grupos distintos e cada grupo tinha um líder espiritual predileto. E por conta dessa predileção de liderança, a igreja era realmente um amontoado de gente dividida em partidos.
O apóstolo tinha trabalhado ali bastante tempo. Foi uma das cidades que ele ficou mais tempo. Ele só ficou mais tempo em Éfeso. Mas em Corinto ele ficou bastante tempo. Ele aprendeu a conhecer as pessoas, ele conviveu com a cultura da cidade, ele estabeleceu o ritmo de trabalho de evangelização, ele viu pessoas serem convertidas, algumas delas ele batizou, mas a maioria delas ele não batizou, outras pessoas o fizeram. O fato é que o apóstolo Paulo quer chamar a atenção da igreja para um fato muito importante. Como é que Deus está olhando para eles? E como é que Deus está querendo que eles percebam os valores que são importantes para Deus e não para eles? É por essa razão que ele então exorta, ele agradece no início desse primeiro capítulo, ele agradece porque Deus foi benigno com aquele povo, enriquecendo aquele povo, versículo 5, e então ele diz assim: não é bom o que vocês estão fazendo, escolhendo para vocês lideranças espirituais que vocês acham relevantes e as outras vocês desprezam. Não é bom que vocês façam isso. Por quê? Porque na verdade o que importa a Deus é a cruz de Cristo. E é especialmente neste capítulo que ele desenvolve uma teologia da cruz. Porque ele diz que esse instrumento de tortura dos romanos, aliás, não eram só os romanos que usavam isso, mas eles passaram a usar isso cotidianamente. Eu já mencionei aqui alguma vez que eventualmente você andava por uma rua e você via cruzes e pessoas penduradas nessas cruzes. Era um instrumento de tortura, era um instrumento de supremacia do poder romano em relação a quem se rebelava ao sistema, ou diante do sistema. O fato, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo diz: Deus pegou esse instrumento que é infame, e Deus colocou o seu próprio filho nesse instrumento infame, e fez com que o seu filho, e o seu próprio filho, aliás, se tornou passivo diante da morte por esse instrumento de tortura. E ele efetivamente é o Messias de Deus, mas ele é tido como um rebelde, porque toda pessoa que morre na cruz é rebelde. Ele é rotulado pelas pessoas como uma pessoa fraca, pelo fato de que ele não lançou palavra nenhuma de resistência, não criou nenhum movimento em torno de si para se defender. Então ele é visto pela sociedade coríntia como uma pessoa que foi absolutamente vencida pelos romanos, foi colocada num altar de um instrumento de execução, que foi a cruz, e não reagiu. Então ele é um fraco. E o apóstolo Paulo diz que estas coisas aconteceram sob a ótica da sabedoria de Deus. Ora,
O que é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus é todo o conhecimento de Deus, é toda a grandeza de Deus, é toda a majestade de Deus, é toda a força de Deus, é todo o poder de Deus. Nisto consiste a sabedoria de Deus, que Ele age conforme os seus santos conselhos, Ele age conforme a sua santa vontade, Ele age de acordo com seus eternos propósitos. E na sabedoria de Deus, Deus decidiu que o mundo deveria ser confrontado com uma pessoa considerada pelo mundo fraca, considerada pelo mundo uma pessoa que não faz diferença na terra, porque é facilmente dominada e levada à execução. Só que o apóstolo Paulo, então, tratando justamente dessa divisão interna da igreja, ele conclui este capítulo dando uma ordem. Essa palavra que nós lemos aqui começa com um verbo no imperativo: reparai na vossa vocação. Prestem atenção na sua vocação. Considerem responsavelmente a sua vocação. Sejam sérios em relação à sua vocação. E qual é a vocação que um crente tem? Bom, se nós pensarmos na ordem de salvação, nós vamos nos lembrar que um pecador só tem um expediente ou dois expedientes para ser salvo. Deus realiza 100% o movimento da salvação, mas o pecador, quando ouve a mensagem, se arrepende e crê. E ainda que ele se arrependa e creia, porque esta é uma iniciativa que precisa partir dele, essa iniciativa é dada pelo próprio Deus. Então, nem crer sozinhos nós somos capazes de crer. Nós precisamos da ajuda de Deus para crer. É por isso que, quando Jesus falou a respeito do Espírito Santo em João, ele disse que o Espírito vem para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, para crer, eu preciso que o Espírito Santo me convença, porque eu não sou capaz de crer sozinho. E ao me arrepender e me entregar ao Senhor, Ele então já executou parte da ordem de salvação e vai continuar executando o restante. Porque a Bíblia fala de regeneração, fala de justificação, fala de adoção, fala de santificação, fala de redenção, fala de uma porção de coisas que terminam em ão. E Deus quer que a sua igreja repare na sua vocação. Qual foi a vocação que Deus te deu e me deu? Primeira coisa, na teologia do apóstolo Paulo, ele diz que crentes em Cristo foram escolhidos, quando mesmo? Na época da sua concepção, diz a Escritura, antes da fundação do mundo. Preste atenção, a vocação começa no coração de Deus antes que qualquer coisa tenha sido criada. O seu nome, o seu ser, a sua pessoa, você que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você estava no coração de Deus antes dele dizer haja luz. É o que Paulo afirma. Mas Paulo também mostra, queridos irmãos,
quando fala da vocação, a ideia de que nós fomos acionados pelo Espírito Santo a partir da nossa própria vida. Então, ao virmos ao mundo, não veio outra pessoa, veio a gente. Porque era desígnio de Deus que a gente viesse. E na hora própria, o Espírito do Senhor tomou conta do nosso coração para nos mostrar que nós não poderíamos viver sem Jesus. E nós cremos nisto, nós caímos em nós mesmos como aquele filho pródigo. Nós fomos despertados pela graça de Deus. E nós fomos trazidos à luz do conhecimento da bondade de Deus por meio da cruz de Cristo. Nós aceitamos intelectual e espiritualmente que aquele sacrifício na cruz foi vicário, foi substitutivo, foi no nosso lugar, foi por causa das nossas iniquidades. E a palavra nos mostra aqui, então, que a gente só chegou a isto porque alguém nos falou do Evangelho. Em outras palavras, a vocação, então, tem 100% da atuação de Deus, a nossa entrega pessoal, porque nós ouvimos a palavra de Cristo. O apóstolo vai dizer lá aos Romanos que efetivamente, meus irmãos, só é possível uma pessoa crer se ela ouvir a palavra de Cristo. Então, diante disto, o apóstolo diz assim: prestem atenção na sua vocação. Vocês não estão aqui para defender A ou B, nem para idolatrar A ou B, vocês não estão aqui para lançar uma moda, para seguir um líder humano, vocês não estão aqui para vivenciar experiências que a sociedade experimenta, vocês estão aqui para viver do lado fraco. Do lado que confunde, do lado que constrange, do lado que a sociedade humana não entende, do lado que a sociedade humana despreza. E aí o apóstolo então começa a dizer qual foi o critério que Deus utilizou ao chamar as pessoas. Ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Eu sei que um ser humano pode produzir pérolas, e pérolas boas, não estou falando de pérola falsa não, tem muita pérola falsa, mas o crente pode, o ser humano pode produzir frases assim muito interessantes. Eu até vejo teólogos, vejo pastores, vejo uma porção de gente nos trabalhos escolares, tese de doutorado, etc., frases citadas de alguém que num momento de assim clareza soltou uma frase assim que fala muito. Eu não posso jogar isso fora, é verdade. Eu não posso jogar isso fora. Isso faz parte da sabedoria que Deus deu ao ser humano, no sentido de que o ser humano é a sua imagem e semelhança, ainda que muito prejudicada pela queda. Mas Paulo está dizendo que não é muita gente que trata do discurso, que trata do raciocínio,
que se intitula uma pessoa intelectual, que se considera uma pessoa de grande habilidade retórica, de grande habilidade de pensamento, Paulo diz que não é muita gente desse tipo que Deus chamou. Deus não chamou gente intelectual que confia na sua própria ideia. Deus também não chamou os poderosos. Diz aqui, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. O poderoso aqui é aquela pessoa que detém o poder na sociedade. Pessoas que podem ser consideradas destacáveis na sociedade por serem influenciadores, por serem donos de grandes dotes financeiros, ou então de pessoas que se alçam à governança e começam a ditar os rumos da sociedade, nem as pessoas que eventualmente sejam pessoas que dominem outras sociedades por conta de guerra. O apóstolo está dizendo, Deus também não quis esses não. Deus não chamou muita gente desse tipo não. Deus chamou pouca gente. Nós encontramos na Bíblia gente que teve um grande poder, que teve um grande status no meio da sociedade. O Salomão, por exemplo, atraiu a atenção de muita gente, por sua sabedoria, por sua riqueza, por seu poder de negociação e tal, etc. Deus não chamou muita gente desse tipo, não. Então os nossos ídolos estão começando a cair, vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo? Os líderes mundiais, Deus não chamou muitos deles. E Paulo também diz que Deus também não chamou muitos de nobre nascimento, ou seja, gente aristocrata, gente que tem assim um nome tradicional de 25 gerações, ou dos governantes, daqueles que conseguem fazer a sucessão, colocar os seus filhos no exercício do poder. Deus não chamou essa gente, não chamou muitos dessa gente, porque Deus não deu atenção para as pessoas que naturalmente, por causa do seu sucesso pessoal, por causa da manipulação do poder, por causa de manipulação da religião, por causa do exercício da sua liderança, que faz mudanças na sociedade, estas pessoas têm a tendência de se vangloriar. E Deus rejeita o soberbo. Qual foi o caminho de Deus para que a sua vocação fosse manifestada? Paulo diz no versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu. E quando a gente fala de Deus escolheu, o que nós prestamos atenção aqui? Ora, por que Deus escolhe uma coisa e não escolhe outra? Primeiro porque Ele pode, Ele é dono. Deus é dono. Deus é dono da sua vida e você pode fazer até um certo ponto o que você quer. Mas, por exemplo, viver um dia a mais você não pode. E se você não morrer de uma causa, você vai morrer de outra. Porque aquele dia Deus fecha a conta e tira o fôlego de vida. Quem manda é Ele. E isso é um escândalo. Isso é uma tragédia para a sociedade, porque a sociedade imagina que pode prolongar a vida indefinidamente, achei. Não é? A sociedade acha, a medicina acha. Nós achamos. Nós chegamos a culpar um presidente da República por 700 mil mortes no Brasil,
de Covid, não falamos de quantos morreram no mesmo período de câncer, não falamos de quantos morreram no mesmo período de ataque cardíaco, não temos essas estatísticas aqui. Mas é muito simples, para o crente é muito simples, ninguém morreu na véspera, todo mundo foi colhido pelo Senhor, inclusive os crentes, seja pela pandemia ou seja por outro motivo qualquer, no dia em que o Senhor, soberano de todas as coisas, determinou a cessação daquela vida terrena. Isso ninguém entende. As pessoas não entendem, as pessoas acham que uma medida governamental não teria provocado ou permitido a morte das pessoas. Santa tolice, santa sabedoria negativa, santo descaso com a graça de Deus, ou péssimo descaso, eu não sei, o português é com vocês. O fato é que Deus escolheu, e Ele por isso exerceu a sua vontade soberana, aquilo que Ele chama de coisas loucas. E quando você pensa em louco, é uma pessoa fora de si, não é necessariamente uma pessoa débil, uma pessoa que tem um problema orgânico, não é isso. Não é a pessoa que tem um distúrbio físico que a deixa insana. A loucura pode ser um rapazinho que recebe uma moto, sai de calçãozinho, empinando a moto, e aí se rala como um boi quando vira carne moída. Alguém vai cozinhar hoje carne moída? Lá na fábrica, reverendo, carne moída era boi ralado. O que vai ter hoje de almoço? Boi ralado. A gente entendia que era carne moída. Muito bem, o fato é que uma pessoa que está no seu juízo perfeito, sai sem proteção nenhuma, empina a sua moto de qualquer jeito, é louca, no sentido de ser insensata, no sentido de ser uma pessoa sem juízo. Entretanto, o apóstolo Paulo dizendo assim, no meio de vocês tem sábios, no meio de vocês tem gente que se acha sábia, tem gente que se acha poderosa, tem gente que se acha de nobre nascimento, mas Deus não escolheu muitas destas pessoas porque Ele preferiu usar coisas loucas, coisas que não têm senso para a humanidade. E a cruz de Cristo é essa coisa tão fora de significado, tão fora da palavra sucesso que nós estamos acostumados a ver. Então, as coisas loucas significam estultícia, tolice, algo ou alguém simplório que não tem bom senso. E qual foi o objetivo dele escolher coisas loucas? Paulo diz, para envergonhar os sábios. Em outras palavras, Deus está trabalhando no sentido de anular toda a sabedoria que a sociedade tem. Nós não podemos desprezar o tratamento médico, que cresceu muito, não podemos desprezar o tratamento psicológico, que se desenvolveu muito, mas nós não podemos confiar nisso como última palavra, gente. O nosso médico não é o nosso salvador. O nosso médico é só um instrumento de Deus para manter relativamente a nossa saúde. Ele é tão complicado quanto a gente. O meu sogro foi proibido pelo médico de comer tomate, porque dava pedra nos rins para ele. Um dia ele foi apanhado
em flagrante comendo tomate. Você não pode comer tomate, o seu médico disse que você não pode comer tomate. Ele vira para a pessoa e diz: o meu médico já morreu. A ordem acabou. Ele já morreu, acabou o vínculo. Não é? É como o casamento. O cônjuge morreu, acabou o vínculo, acabou a responsabilidade de viver com aquele cônjuge, porque aquele cônjuge foi embora, partiu. Paulo diz isso. O fato, queridos irmãos, é que Deus usou pessoas aparentemente tolas, que somos nós, crentes em Jesus Cristo, que confessamos a Cristo como Senhor de nossas vidas, para confundir os sábios, para confundir os poderosos, para confundir aqueles de nobre nascimento. Então o texto diz: ele escolheu coisas loucas para envergonhar, reduzir a nada, não dar valor, os sábios, que são os sofistas e retóricos daquele tempo, as coisas fracas, que são frágeis, que não se sustentam do mundo, para envergonhar, desonrar as coisas fortes. Nós não estamos lutando contra poderes que nós podemos vencer, mas o nosso Deus pode, e é nisso que a gente se encanta, porque a gente tem que clamar pela situação do mundo, mas a gente sabe que quem vai resolver o assunto é o Senhor. A nossa confiança não está no homem, a nossa confiança está no Senhor. Isso é um contrassenso. Como é que os sábios vão suportar isso? Como é que os poderosos vão suportar isso? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E o crente fica preso nisso, e não nas mudanças que um governo ou outro possam fazer. Deus escolheu esse caminho. Ele escolheu as coisas humildes, diz o verso 28. E coisas humildes aqui é gente que não tem genealogia classificada, gente que não tem pedigree. Desculpa usar essa expressão, mas nós. Um comentarista disse assim: olha, não investigue muito quem é seu parente anterior, porque duas coisas vão acontecer. Lá atrás vão dizer que você é filho de um príncipe, mas em toda a rota até chegar a você vai ter um safado. Então não investigue muito o seu tempo para trás não, porque você vai descobrir que você não tem pedigree, coisíssima nenhuma. Você é uma pessoa que só foi empoderada pelo Senhor dos Exércitos, porque Ele te chamou, e é nisso que você tem que se gloriar. Eu não sou nada, mas o meu Senhor é tudo. Eu não sou nada, eu não mando nada, mas eu confio naquele sacrifício hediondo que Cristo praticou no meu lugar. É nisso que eu confio. Eu não confio em mais nada, eu não preciso confiar em mais nada. É claro que eu tenho que me submeter ao tratamento médico, claro que eu tenho que ir para a escola, é claro que eu tenho que trabalhar, mas a minha confiança última, a minha glória última, não está efetivamente nas coisas que eu vejo, está naquele que me salvou. E é por isso, então, que o apóstolo termina isto, dizendo: mas vocês são dele. Como é que uma pessoa desajeitada como a gente, que não tem ascendência, uma pessoa que não tem
cultura como o mundo tem. Como é que uma pessoa como a gente, que não tem um status como a população tem, o dinheiro que a população tem, como é que a gente é tratada, é vista por Deus? Você é dele. É o que Paulo está dizendo, você é dele. O que isso quer dizer? Quando eu sou de Deus, propriedade de Deus, propriedade exclusiva de Deus, para que eu existo, gente? Para que eu existo? Para que você existe? Quando você, abrindo mão de todos os valores que representam algo para a sociedade, você diz, eu não quero isso, eu renuncio a tudo isto, e eu me entrego a Jesus. E o apóstolo Paulo diz, vocês são dele, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. O tempo não nos permite avançar nessa reflexão. Mas pensa só, o Senhor Jesus foi aquele que trouxe, ele é o verbo encarnado, não é? Ele veio da parte do Pai para viver entre nós. E ele disse, as palavras que eu vos falo, eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que as deu a mim. Então o que Jesus falou, o que Jesus usou, o que Jesus trabalhou, foi a sabedoria que procede de Deus. E ele cede essa sabedoria para um crente. Porque o crente recebe a natureza dele para viver. A outra coisa que Paulo diz é que Cristo, ao morrer na cruz, uma coisa escandalosa para os judeus e uma coisa maluca para os gregos, Cristo satisfez a justiça de Deus. Com a nossa sabedoria humana, com o nosso poder humano, com o nosso berço esplêndido humano, a gente não satisfaz a justiça de Deus. Mas um crentezinho, seja analfabeto, eu não estou apontando para vocês, eu não estou apontando, seja analfabeto ou seja doutor, que eu estou vendo Francisco aqui a caminho dele, já foi? Está quase? Por enquanto é quando ele formar é doutor, não é? Então pensemos, não importa se a pessoa chegou nesse nível ou nunca saiu desse nível e foi para esse nível, não importa. Importa que a justiça de Cristo foi implantada nela. Assim como essa pessoa está a cada dia caminhando com o Senhor, e isso a torna distinta da humanidade, porque ela está sendo alimentada e transformada segundo a imagem de Jesus todo dia. Portanto, ela está sendo santificada, preparada para se encontrar com Deus. Pessoas comuns dizem assim, se eu morrer aos 80 anos, faltam 7 anos para morrer. Já descobriram minha idade, né? Mas um crente diz assim, se eu morrer aos 80 anos, faltam 7 anos para eu encontrar com o Senhor. Qual a diferença? Qual a diferença? Tem muita diferença. É uma coisa louca. É uma coisa que as pessoas vão dizer, você é fraco de cabeça. Você é um idiota pensando nessas coisas.
pode chamar do que quiser. Eu falei, não, eu estou aqui trabalhando na sabedoria de Deus, porque Ele escolheu esse caminho, e Ele disse, você é meu. E eu termino com esta ideia de Paulo apresentar tudo isso com o seguinte objetivo: em quem você vai se gloriar? Se glorie no Senhor. Diga, Senhor, eu vou passar vexame no meio dos meus amigos, no meio dos meus colegas, eu vou não me conformar com esta sociedade, eu não vou aceitar os padrões dessa sociedade, eu não vou me macomunar com esta sociedade, eu não vou viver os caminhos dessa sociedade, eu vou me distanciando dessa sociedade, apesar de viver no meio dela. Eu vou me distanciar dela, não me isolando dela, mas compartilhando a graça de Deus e sendo visto como um louco, como um fraco, não importa, como um humilde, como uma pessoa tola para o contexto de agora, não tem importância. Eu me glorio no Senhor. Que Deus nos abençoe.